E paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou o Senhor, aquele que fez os céus e a terra e tudo formou, e aquele que herdou tudo do Pai pela submissão do coração, e o governo está sobre as suas mãos, sobre os seus ombros, é a chave de Davi. A Bíblia diz que o coração dos homens faz muitos planos, mas os que prevalecem são do Senhor. Diz também que maldito do homem que confia no homem, cuja motivação está no homem e cujo coração afasta de Deus. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Como nós sabemos, ele disse: "Tem de bom ânimo, eu venci o mundo." Ele também nos ensina, se ele não tivesse vindo, enviado pelo Deus vivo, gerado ali a sombra, a proteção do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo, a semelhança do homem, mas a natureza divina, e açoitado pelo castigo dos homens. Ele veio e mostrou que é possível, que ele alcançou o elo da perfeição, e aqui através dele que nós também podemos vencer e somos vencedores em Cristo. Portanto, nós temos que ser imitadores não de homens, mas imitadores de Cristo. Paulo disse: "Sede meus imitadores, assim como eu sou em Cristo." Ou seja, tem que se examinar os espíritos para saber, aqueles que realmente são imitadores de Cristo e os que não são. O que ele tem nos falado por esses dias, que é tempo de provar a qualidade da obra de cada um, aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Aqueles que falam, o louvam e adoram somente o mover de lábios, e o coração está distante dele, porque ele os conhece, e a Bíblia diz que a luz os expõe, que seria revelado, tudo aquilo que foi dito nas trevas será revelado na luz. A qualidade das obras de cada um está sendo provada no fogo. O sal é provado no fogo, e aqueles que são bom sal, a boa temperança, são os que vão perseverar, somente eles. Aqueles que obras meramente humanas, ou que às vezes até os seguiam e viviam de forma justa, porque somente através dele que se vive de forma justa, porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo. Mas se agora vive injustamente, já não pode as primeiras obras o justificar. Assim é o que nós temos vivido nos últimos dias, nos últimos tempos: a apostasia, o esfriamento por conta da incredulidade, naufrágio na fé, já não se persevera nas boas obras, e boas obras andam junto com a fé. Se não tem as boas obras, já não tem a fé. E já não se move nada, porque aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dizeis a este monte: lança-te ao mar, e assim procederá. Mas já se não tem a fé, porque às vezes se tornou, como a Bíblia diz, uma árvore grande, e ali veio os pássaros e assentou os seus ninhos, o fermento acaba se tornando uma própria árvore, da qual o machado está posto à raiz, corta. Já aquele que não se considera como uma árvore, sim como um ramo dos ramos na videira verdadeira, que está junto à fonte de água viva, que flui do trono de Deus, A árvore da justiça, aquele que abraça na árvore de justiça, sendo o ramo dos ramos, esses são os que perseveram na fé, e produzem os frutos, que os ramos são os que produzem fruto. Nós recebemos a seiva de Cristo, e os frutos são conhecidos, porque tem as suas virtudes, que acrescenta
a nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade como fonte de alegria, né? Todas essas virtudes são as virtudes que homens da fé na antiga aliança imitavam, né, a Cristo, ungido de Deus, como Moisés era o homem mais manso do mundo, né? Sempre pela revelação em Cristo que a sabedoria estava no seio do Pai, do qual ele mesmo falava face a face com Deus. E a Bíblia diz que ninguém nunca viu a face de Deus, senão aquele que o revela, que é Cristo, que revela a imagem e a glória do Deus vivo. Aquele cuja nação o rejeita é uma nação oprimida, né? Uma nação com as leis violadas, né? Um povo oprimido, cansado. Mas a Bíblia diz que não te indignes, né? Quando vês urso-leão, urso feroz, leão rugindo, né? Porque governando um povo enfraquecido. Porque acima daqueles tem um que vigia, e acima daquele que vigia ainda tem outro mais no alto do trono. E quando assim procede, nós perseveramos em oração. E ele rebaixa a um, promove a outro, porque, como ele nos disse ontem, ele nos outorga graça maior ainda, né? Da qual ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. E em mais um dia que a gente continue em humildade, né? Que é a dependência dele para toda boa obra, sendo imitador de Cristo, examinando os Espíritos, né? Examinando as Escrituras, vigiando e orando sem cessar, porque os dias são maus, dias de esfriamento, de apostasia, mas todo aquele que é imitador de Cristo, ele nada nos separa do seu amor e da salvação e da vida eterna. Nós perseveramos dia após dia, né? Do qual ele nos aperfeiçoou com os rins, né? Um caráter aprovado, através da sua revelação, manejando bem a palavra da verdade. Temos que ser um bom testemunho em Cristo Jesus para aqueles que não o conhecem, venham até nós, e após nós apresentarmos elas a Cristo, através do Espírito Santo, cuida das suas ovelhas, porque nós estamos aqui para cuidar das ovelhas do seu aprisco, né? Assim como ele disse a Pedro que o negara, 3 vezes ele disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: tu sabes, apacenta os meus cordeiros, né? Para isso que ele nos chamou e nos capacita, e jamais para utilizar os dons neste mundo de podridão, né? Amando o que há no mundo e o que há no mundo e o mundo, porque aquele que assim procede não ama a Deus. Assim nós perseveramos dia após dia cumprindo o grande mandamento em amar o próximo como a ti mesmo, porque aquele que tem zelo pela sua própria alma, ele ama a alma do próximo e anuncia a verdade para que haja libertação e salvação de almas. E os anjos, que são os ceifeiros, que um é que planta e o outro é que colhe, o Espírito planta, rega, dá o crescimento e os anjos colhem. E assim os ceifeiros fazem festas no céu quando um pecador se arrepende. Em mais um dia perseverante, anunciando o Evangelho, vigiando e orando sem cessar. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.